Olá, hoje nós vamos falar sobre Isaías 38. Nesse capítulo, Isaías vai abordar sobre a doença do rei Ezequias e da cura maravilhosa que ele recebeu do Senhor. Lembrando que o Senhor, ele vai conceder essa cura maravilhosa, porque o Senhor sabia quem era Isaías. Assim como Isaías falou no capítulo 36 e 37, que o Senhor o conhecia e sabia que ele se preocupava com andar de forma reta aos olhos do Senhor. E tanto que ele acabou com a idolatria que estava havendo em Jerusalém. Mas aí acontece que no capítulo 38 começa a dizer da seguinte forma: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Por causa dessa intimidade que Ezequias tinha com o Senhor advertiu Ezequias o que estava para acontecer, através do profeta Isaías. Quantos de nós temos tanta intimidade com o Senhor, que o Senhor tem levantado pessoas para trazer para nós mensagens tão específicas quanto essa, ou fazer-nos ler na Bíblia Sagrada versículos que possam nos dar um alento nos dias atuais, de forma tão incisiva quanto foi esta que o Senhor faz com Ezequias. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ezequias não chegou a pedir nem que queria viver. Ezequias simplesmente, ele pediu ao Senhor para se lembrar de que ele estava ali disposto a executar as obras do Senhor, que ele era uma pessoa que vivia de forma íntegra, que era uma pessoa que vivia segundo os preceitos que Deus havia estabelecido. E uma vez que ele vivia de forma como o Senhor havia estabelecido, ele achou que era desnecessário pedir a Deus que tivesse misericórdia e deixasse que ele vivesse mais. Bastava apenas pedir a Deus para que se lembrasse de que ele seguia ao Senhor de forma com fidelidade. Então o Senhor disse a Isaías: Volta e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, os teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade defenderei. O Senhor sabia tanto o que Ezequias queria, que era mais anos de vida, que o Senhor concedeu a Ezequias mais anos de vida, simplesmente por ver Ezequias chorar e por ver a oração sincera que brotou-lhe do coração. E o Senhor ainda disse mais: como sinal da parte do Senhor de que ele cumprirá a palavra que te falou, farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. E assim retrocedeu o sol dos 10 graus que já havia declinado. O relógio de Acás. O relógio de Acás é também conhecido como relógio solar. É um círculo e nesse círculo existem marcas como se fosse a de horas. E existe um ponteiro fixo nesse círculo, de forma que o sol, quando bate no ponteiro, ele mostra qual que é o horário que está acontecendo naquele dia. Então, quando o Senhor disse
para Ezequias que ele retrocederia em 10 graus o relógio de Acás, significa que o relógio, ao invés de ir para a direita, ele voltaria 10 graus. Significa que o Senhor estava, não é voltando atrás em suas palavras, mas estava dando uma nova chance a Ezequias. E diante disso, Ezequias, ele formou um cântico. E o cântico que Ezequias, rei de Judá, fez depois de ter estado doente e restabelecido, exaltando ao Senhor, dizia: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Já não verei o Senhor na terra dos viventes, nem homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urtidura. No dia para a noite darás cabo de mim. Urtidura. Urtidura é o conjunto de fios que são colocados de forma paralela no tear do tecelão. Esses fios que são colocados de forma paralela permite que o tecelão, ao tecer o tecido, faça o bordado que ele achar que deve ser feito e faz com que o tamanho do tecido a ser tecido seja estipulado pelo tecelão. Então, a base do tecido, ele é definida tanto pela largura quanto pelo comprimento da peça que o tecelão deseja tecer. E depois de ele fazer esse entendimento sobre o momento em que ele estava vivendo, ele diz assim: espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite dará cabo de mim, como a andorinha ou o grou. Assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura de minha alma. Aqui, Ezequias, ele começa a cantar que depois dele ter aquele momento de sofrimento, ele agora passava a ter tranquilidade, porque ele viu que os dias de amargura dele estavam se passando, uma vez que o Senhor passou a olhar todos os seus anos. Senhor, por esta disposições tuas vivem os homens, inteiramente dela depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faz-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque laçaste para trás de mim todos os meus pecados. E quando o Senhor lança para trás de si todos os pecados que nós cometemos, significa que fomos perdoados. Que o Senhor, a partir dali, nos fez nova criatura. Ele está nos vendo com os novos olhos. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Somente os vivos te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notório aos filhos da tua fidelidade. Ó Senhor, veio salvar-me. O louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Quer dizer que só o Senhor livra da sepultura e que os mortos, esses não conseguem clamar para que eles tornem a vida. Esses não, uma vez mortos, ali eles permanecerão até o dia em que o Senhor decidir que chegou o dia do julgamento final. E Isaías torna a dizer: tome-se uma pasta de figo
e ponha-se como um emplasto sobre a úlcera, e ela recuperará sua saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Bem, Ezequias, ele não contentou em apenas ter anos acrescentado, em saber que ele poderia viver feliz, que a cidade não seria invadida, que a cidade não seria destruída e que o povo viveria em paz. Agora, Ezequias, além de ter 15 anos acrescentado aos seus anos de vida, passou a perguntar, a questionar a Deus como é que seria o dia em que ele iria subir à casa do Senhor. Então, o Isaías 39 mostra sobre a presença de uma embaixada da Babilônia que comparece ao reino de Judá para fazer uma visita ao rei Ezequias. E diz assim: neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Quer dizer, ele já tinha melhorado daquele momento que ele estava ruim. Então Ezequias se agradou muito de ter recebido os embaixadores da Babilônia, ali no seu reinado de Judá. E o que ele fez? Ele mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro. Ele mostrou toda a prata que tinha, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal de guerra e tudo que se achava nos seus tesouros. Isaías fez uma coisa que não devia ter feito. Ezequias fez uma coisa que não devia ter feito. E depois que esses embaixadores partiram para a Babilônia, Isaías chegou perante Ezequias e disse: quem são esses? O que esses homens disseram de onde vieram? Então respondeu Ezequias: eles vieram de uma terra longínqua, lá da Babilônia. E Isaías perguntou: que viram em tua casa? Respondeu Isaías: viram tudo, coisa nenhuma há que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Esta parte aqui nos traz uma mensagem muito importante. Ela nos traz um ensinamento de que nós não devemos abrir o nosso lar, o nosso lugar secreto, aquilo que existe de mais íntimo na nossa casa, para que outras pessoas possam ver, possam conhecer. Porque muitas pessoas chegam até nós fingindo querer o nosso bem, mas não é assim. No fundo, elas planejam e maquinam o mal contra nós. Elas vieram com a desculpa de fazer uma visita a um rei que estava doente e que havia melhorado. Esse rei, tão de forma ingênua e simplória, acabou mostrando todos os bens que possuía e todas as armas que ele tinha para combater os exércitos inimigos, justamente para os mensageiros da Babilônia, aqueles que queriam invadir as terras de Jerusalém. E esses, maquinando o mal, observaram tudo quanto ali tinham. Então, o profeta Isaías continuou a dizer a Ezequias: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dizeste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias? Aqui, Ezequias, ele acaba percebendo o erro que cometeu. E, lamentavelmente, ele acaba descobrindo
que por causa desse erro que ele cometeu, seus filhos serão levados como eunucos para servirem na casa da Babilônia, e que ali se dará o fim dos seus dias. Mas ele havia perguntado ao Senhor quando é que ele subiria para a casa do Senhor. E aqui está respondido, que é quando a Babilônia viesse atacar o povo de Judá que estava na cidade de Jerusalém. Que essa mensagem possa ficar guardada no nosso coração, de que nós não devemos abrir a nossa vida, abrir a nossa intimidade para qualquer pessoa. Ao contrário, nós devemos selecionar e procurar aqueles que são de confiança, verdadeira confiança, para poder expressar aquilo que nós queremos, aquilo que nós sentimos. Ezequias tinha Isaías. Ele poderia ter se aberto com Isaías, mas, lamentavelmente, ele se abriu com os mensageiros da Babilônia. Mas o Senhor, ele já tinha acrescentado 15 anos de vida. Para ele, que já estava antes fadado a morrer, esses 15 anos foram momentos de glória. E ainda mais agora, sabendo como se daria o momento da sua partida, seria mais fácil ele se manter preparado para o dia que ele fosse se encontrar com o Senhor. E nós veremos no capítulo seguinte o que é que aconteceu com o rei Ezequias e toda Jerusalém. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um de nós. Amém?